Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em partes foste feito espetáculo como vitupérios e tribulações, e em partes foste participante dos que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitisses o rombo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Amém? Até aqui. Queridos, essa palavra me chamou a atenção, porque ele diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Muitos querem alcançar o favor de Deus, muitos querem alcançar as promessas de Deus, mas entenda uma coisa: para que nós venhamos alcançar as promessas de Deus, nós precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. Amém? Nós precisamos continuar firme, fazendo a vontade de Deus, para que possamos alcançar as promessas do Altíssimo. Isso é muito forte. Aí ele diz mais, olha só, o versículo 37, porque ainda em um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então isso é algo muito forte. Aqui o próprio Deus está falando conosco. Ele diz: o justo viverá do quê? Da dúvida. Amém? É isso que está falando? Não, está falando que o justo vai viver da fé. Olha só, a fé, ela é o contrário da dúvida, porque Jesus falou assim, que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, ele é lançado de um lado para o outro, Em outras palavras, aquele que duvida, ele vive segundo as circunstâncias, ele vive de acordo com aquilo que ele vê, e nós não fomos chamados para viver de acordo com as circunstâncias. Amém? Olha aqui o capítulo 12 de Hebreus, vai um pouquinho para o capítulo 12 aqui, que eu vou te mostrar uma palavra aqui. Olha só, capítulo 12, o versículo 2 fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Aí ele fala: o qual pelo seu gozo, que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à direita do Deus Todo-Poderoso, no trono de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Vamos ficar com a parte A do versículo, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, diante de lutas, diante de adversidades que nós vivemos no dia a dia, o que nós temos que analisar? Nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós não podemos olhar para as adversidades, pelo contrário, nós temos que olhar para a promessa, amém? E determinar tudo aquilo que já está conquistado para nós na cruz do Calvário. O que está conquistado, pastor? Tudo que diz a respeito à vitória já foi conquistado na cruz do Calvário. Agora tem um detalhe: nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. E como que nós tomamos posse? No passado Deus falou para Josué: todo local que você pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado. Naquele tempo Josué precisava colocar os pés na terra para ele tomar posse. E hoje, Deus está falando que hoje nós só precisamos declarar, amém? Nós só precisamos falar, nós só precisamos determinar que a bênção de Deus venha nos alcançar. Então isso que é importante. Você hoje não precisa mais, pisar num ambiente para você tomar posse daquele ambiente. Você precisa declarar. Você precisa falar.
chamar à existência aquilo que ainda os teus olhos não estão vendo, mas com a tua fé você crê. Amém? Com os olhos físicos você ainda não contemplou, mas com os olhos espirituais você já pode enxergar a vitória, já pode enxergar a bênção de Deus. Amém? E isso que é importante, né? Você tem que olhar pela fé. Pela fé você vai alcançar tudo aquilo que você já determinou. Isso é muito forte, irmãos. Pela fé nós vamos conquistar, pela fé nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Isso é muito forte. Então aqui olha só, o versículo 38 ele está dizendo: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Tem pessoas que estão recuando, tem pessoas que começaram firmes na caminhada do Senhor, começaram, como diz a palavra, no Espírito, estão terminando na carne. Então a realidade é que nós temos que começar no Espírito e ir até o fim. Amém? Não pense você que se você caminhar com Deus um período da sua vida e depois você parar no meio do caminho que você vai receber alguma coisa. Porque na verdade não é como nós começamos a caminhada, e sim como nós terminamos. Amém? Paulo ele fala algo interessante. Ele declara: encerrei a carreira e guardei a fé. Amém? Em outras palavras, eu não voltei atrás daquilo que Deus havia falado comigo. Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma direção, né? Porque nós conhecemos a história de Saulo de Tarso, conhecemos a história de Paulo. Paulo ele teve uma visão, ele teve um chamado do próprio Deus, e ele fez o quê? Continuou firme até o fim. Amém? Tem pessoas que batem no peito e falam assim: não, eu tenho um chamado. Deus me chamou para fazer a sua obra. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados. Então ter chamado não é privilégio de ninguém. Tem gente que bate no peito e fala: eu tenho chamado, pastor. Tem? Mas a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amém ou não? Ter chamado todo mundo tem, porque o Senhor Jesus falou: vinde a mim. Esse chamado é universal, ele fala: vinde a mim. Amém? Ele chama a todos. Ele diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Aí tem pessoas que vêm, sente o chamado, está com a vida destruída, está com a vida derrotada, vem. Se nós sairmos aí fora e começar a chamar só pessoas fracassadas, derrotadas, daqui a pouco a igreja está cheia. Amém? Isso é natural. Pastor, então não tem que chamar? Lógico que tem que chamar. Estava até falando com os meninos, tem que fazer um programa de evangelização pesado, nós precisamos fazer. Lógico que tem que chamar. Tem que chamar todos que precisam. Tem que sair da rua, pregar o evangelho. Mas sabe o que está acontecendo hoje? A palavra de Deus está se cumprindo. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por quê? Sabe quem é escolhido? Aquele que o Senhor veio, lavou ele do seu pecado, remiu ele com o seu sangue, e essa pessoa reconhece a obra que foi feita na cruz do Calvário. Amém? É como aqueles 10 leprosos. Jesus chamou os 10, curou os 10 leprosos, e depois só um voltou. E Jesus falou: mas espera aí, não foram 10? Não foram 10? Por que só um voltou? Porque somente aquele foi grato por aquilo que Deus fez. Tem pessoas que precisam, irmão Henrique, ficar leprosa. Precisa ficar leproso para estar no altar clamando a Deus. Você sabia que Deus deixa a gente desse jeito? Porque se Deus abençoar, a pessoa vai embora. Tem gente que é abençoado e vai embora da igreja. Tem pessoa que chega na igreja desempregado, todo derrotado, todo fracassado. Basta Deus abençoar, a pessoa sai da igreja. Não precisa mais de Deus. Amém? Então tem pessoas que às vezes ficam na miséria, no fracasso, a vida inteira. E a gente não entende, mas por que aquela pessoa está na igreja e não muda de vida?
Porque Deus conhece o coração dela, irmão Henrique. Deus conhece aquele coração, Ele sabe que se Ele abençoar aquela pessoa, ela nunca mais volta na igreja. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Não. Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer que nós sejamos abençoados e que nós permanecemos na presença de Deus. Amém? Quando eu vou em Uberlândia, eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado de ver pessoas que você olha para elas e você não fala que aquelas pessoas são pessoas tão abençoadas. Eu vi um ministro de louvor lá, pastor, abençoado, líder do louvor da igreja, e você olha para ele, uma pessoa comum. Você olha para ele, você não dá nada por ele. Aí eu fui conversar e fui conhecer a vida pessoal dele. Sabe quem que ele é? Gerente do Banco Itaú, da maior agência da cidade de Uberlândia. E você olha para ele e você não fala que ele tem tudo aquilo. Fui dar uma volta com ele, fui posar na casa dele, me levou no shopping, saiu com o carro dele, o carro do ano, coisa mais linda. Só que uma humildade no coração daquele homem sem tamanho. Entendeu? Tem gente que não pode subir na Gillette, que acha que tem alguma coisa. Daqui a pouco está lá no pó de novo. Por quê? Porque não pode receber de Deus. Tem gente que não pode receber de Deus. Enquanto está vivendo uma vida derrotada, fracassada, está nos pés de Deus. Mas a hora que Deus abençoa, a pessoa sai do caminho. Então isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Então hoje nós precisamos entender que o justo ele vai viver da fé.